Olá meus amigos, vim agradecer todos que inscreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 4.000 inscritos. 2 relatos ufológicos não perca. Era o ano 613 a.C. Ezequiel estava na Babilônia, morando com outros exilados perto do rio Quebar. Olhando para o deserto, Ezequiel fixa seus olhos no horizonte. Quase sem acreditar no que estava vendo, ele arregala os olhos. Ali, perto do horizonte, uma tempestade está se formando. Mas não é uma tempestade qualquer. Seu cabelo e sua roupa se agitam violentamente com um forte vento, e ele vê uma nuvem enorme. Da nuvem saem relâmpagos, e seu brilho lembra de ouro e prata derretidos. Conforme a nuvem vai se aproximando rapidamente de Ezequiel, ele ouve um som que fica cada vez mais alto, um barulho que parece um grande exército marchando. Eze 1:4-28. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. 4 Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. 5 e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de homem. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. Capacetes. E, andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e, elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, eles iam, para onde o espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Ezequiel ficou tão impressionado com a visão que caiu com o rosto por terra. Eze 1:3-28. Acima da abóbada sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira e, bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. Vi que a parte de cima do que parecia ser a cintura dele parecia metal brilhante, como se estivesse cheia de fogo, e a parte de baixo parecia fogo, e uma luz brilhante o cercava. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras e, atrás deles, o som das rodas, um forte estrondo. O que Ezequiel viu parecia um tipo de aeronave enorme e impressionante. Havia 4 criaturas incomuns, que mais tarde foram identificadas como querubins. Eze 10:1. Acima desses querubins havia uma enorme plataforma, ou superfície, parecida com gelo. E acima dessa plataforma ficava o glorioso trono de Deus, e o próprio Jeová estava sentado nele. A descrição de Ezequiel sobre seu contato com Deus traz fortes indicações de que se tratava de um tipo de tecnologia que não havia sido compreendida. Afinal, quem ou o que era esse Deus primordial que precisava de um meio de transporte aéreo? O primeiro caso de observação de um ser estranho no litoral paulista que poderia estar associado ao fenômeno OVNI ocorreu em 1925, na Vila Belmiro, na cidade de Santos, SP. Por volta das 18 horas, foi avistado um ser alto e de aparência estranha que foi testemunhado por Lucinda Alves e suas amigas. Na época eu morava em um sobrado na rua São Paulo, em Santos, e eu tinha 8 anos de idade. Eram quase 6 horas da tarde e eu me encontrava brincando de roda com umas amigas na rua em frente de casa. De repente, escutamos um som como se fosse uma ladainha ou zumbido, e apareceu um estranho ser vestido com uma roupa inteiriça prateada dos pés à cabeça.
Percebemos que tinha um bastão metálico e luminoso nas mãos. Pensei que fosse uma vela, mas quando ele veio em nossa direção, vi que era algo diferente. Saímos correndo, cada uma para sua casa, e não vimos para onde foi aquela assombração, afirmou Lucinda Alves para os pesquisadores do Google, Grupo Ufológico de Guarujá. Lucinda estimou que o ser prateado tivesse cerca de 2 metros de altura e disse que jamais voltou a ver o homem de novo. Entretanto, jamais se esqueceu do fato, por ter sido algo que marcou a sua vida pelas características inusitadas daquela aparição. Quando ela forneceu o seu depoimento, anos depois aos pesquisados do Google, disse que, hoje, sei que o que eu e minhas amigas vimos pode estar relacionado a um ser dos discos voadores, tão divulgados na TV hoje em dia. 9 Canal do Kleber Uchoas. Inscreva-se e compartilhe. Fonte: Alienígenas no passado do Brasil. Casos insólitos antes de 1947. Por Edson Boaventura Jr. Edson Boaventura Jr. pesquisa o tema ufologia desde 1981, adotando a linha científica nas pesquisas, tendo investigado centenas de episódios envolvendo abduções, desaparecimento de pessoas, aterrissagens e observações de objetos voadores não identificados, na maioria dos episódios ocorridos no litoral norte e sul do estado de São Paulo. Fundou em 04 de agosto de 1985 Google, Grupo Ufológico de Guarujá. Meu pai sempre teve umas histórias sinistras. Ajudem-nos chegar a 4.000 inscritos. Obrigado. Canal do Kleber Uchoas agradece pela sua visita. Volte sempre.